queridos, graça e paz, tudo bem? É um prazer hoje estar aqui com vocês. Eu quero iniciar esse nosso momento te agradecendo por ter dedicado o seu tempo hoje a participar conosco dessa palestra, para junto pensarmos e fazermos algumas trocas sobre um assunto tão importante. Mas antes de nós começarmos a falar, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Dayana Franco, eu sou psicóloga, atualmente sou psicóloga clínica, atuo na abordagem de terapia cognitivo-comportamental e tive o prazer de ser convidada pela Missão Luz na Noite para participar desse terceiro ciclo de palestras de Sexo em Pauta com reflexões na família. Então vamos juntos hoje falar um pouquinho sobre autoestima e saúde mental, né? Algo tão dito e tão conversado às vezes de uma forma bem aleatória, mas talvez não tão bem refletido sobre nós e talvez também não tão bem conhecido, né? O conteúdo de uma forma mais específica, mais profunda, como realmente ela é e com a importância que tem nas nossas vidas, né? Então nós vamos começar hoje o nosso tema. Eu quero começar pela parte da saúde mental. Eu quero começar falando sobre a saúde mental. A saúde mental ela tem um conceito pela Organização Mundial de Saúde que diz que a saúde ela vai além de mera ausência de doença, né? Então, por muito tempo, houve-se sempre um parâmetro a respeito da saúde, né? Sempre avaliando a saúde comparando a doença. Então, quando eu imaginava no indivíduo saudável, eu fazia uma análise se não havia nenhuma doença nesse indivíduo. Aí sim eu poderia considerá-lo saudável. Mas atualmente, né, a Organização Mundial de Saúde, todas as pesquisas que envolvem a área de saúde reconhecem que a saúde ela está muito além de uma ausência de doença, né? A saúde ela é possível quando ela está completando o bem-estar físico, mental e social. Então nós vamos entender, né, de acordo com o conceito aí da Organização Mundial de Saúde, que a saúde mental ela é um conjunto de situações que envolvem o bem-estar físico, mental e social. Quando eu falo sobre saúde mental, eu gosto muito de relatar que para que nós possamos fazer uma análise de como isso está em nossas vidas, é muito interessante nós avaliarmos as áreas que existem em nossas vidas. Nós somos um ser humano completo, né? Nós somos um ser humano que envolve inúmeras áreas e a gente não tem como avaliar um quesito apenas por uma área. Então, que áreas são essas, né? A área biológica, a área psicológica, a área social e a espiritual. Então, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Se em alguma dessas áreas nós não estivermos vivenciando um equilíbrio, uma harmonia, provavelmente eu vou ter algum déficit acontecendo. E na maioria das vezes, uma área em desequilíbrio reflete desequilíbrio em outra área, né? Então, se eu biologicamente não estou bem, então vamos supor que eu descobri alguma doença, né? Eu descobri alguma questão a ser tratada fisicamente, dependendo de como eu vou assimilar isso, possivelmente eu posso ter um abalo emocional, eu posso ter um abalo na minha vida espiritual, eu posso ter limitações e não querer mais me socializar. Então, as áreas, elas se interligam, elas conversam uma com a outra. E quando elas conseguem encontrar esse equilíbrio, elas também promovem pra gente a saúde mental. Bom, esse termo de saúde mental, né, ela não envolve apenas coisas boas, que às vezes quando a gente pensa em saúde, a gente pensa, né, como eu falei no começo, a ausência de doença. E não é especificamente isso, né? Saúde mental é quando eu consigo reagir a situações tanto boas quanto ruins de forma equilibrada, saudável,
Algumas pessoas gostam de usar o termo de resiliente, né? Então eu reajo a exigências, eu reajo a desafios, eu reajo a mudanças na minha vida de um modo que eu consigo lidar com aquilo. E eu gosto muito também de destacar quando eu cito essa parte assim de conseguir lidar, né, com a vida. E quando a gente pensa às vezes em conseguir reagir, a gente imagina que só estão acontecendo coisas boas, né? Então ter saúde mental é quando a minha vida está em total equilíbrio e eu não tenho nenhuma situação que me cause algum transtorno, que me traga algum incômodo ao ponto de me desequilibrar. Mas na verdade eu consigo ter uma saúde mental, né? A pessoa que está conseguindo vivenciar uma saúde mental, ela consegue vivenciar, ela consegue passar por situações estressoras, de abalos emocionais, né? E sai dessa situação com êxito. Quando a pessoa vivencia, né, uma baixa em sua saúde mental, quando ela não tem a saúde mental, ela provavelmente não vai conseguir sair dessa situação, né? Então ela vai estagnar naquela situação ou vai acontecer mais outras situações que vão acarretar prejuízos na sua emoção, tá? E aí pensando na saúde mental, como eu acabei de citar para vocês, né, como ela é, o conceito da saúde mental, como que nós podemos ver ela, né, como que geralmente o ser humano age quando ela está com a saúde mental em equilíbrio, mas nós podemos passar, né, por problemas, por questões que venham a acarretar prejuízos na saúde mental. Essas situações, elas podem ser tanto situações de vivências externa, né, circunstâncias que acontecem na minha vida que podem trazer para mim abalos, né, prejuízos na saúde mental, como também eu posso vivenciar situações na área psicológica, eu posso ter, né, alguma tendência genética para vivência de transtornos ou doenças mentais, tá? Então, na questão assim de vivências externas, né, algumas situações que eu posso citar para vocês aqui que podem acontecer e podem trazer prejuízos aí para nossa saúde mental são talvez rápidas mudanças sociais, né? Então, todos nós sabemos o quanto existem inúmeras pessoas sofrendo nesse momento por conta da pandemia. A pandemia, ela foi uma drástica mudança na nossa vida social, né? E drástica mesmo, total isolamento, algumas pessoas com muito medo, né, de passarem pela possível doença, de virem a morrer. Então essa é uma mudança muito drástica na vida social e que acarreta danos severos na saúde mental. Condições de trabalho estressante, discriminação, exclusão social, estilo de vida não saudável. Então, olha só, né? Às vezes, como que um estilo de vida não saudável pode trazer para mim prejuízos, né? E esse estilo de vida saudável é muito importante enfatizar uma coisa, queridos. Quando passou-se a falar de qualidade de vida, né? Hoje em dia é muito falado sobre isso, saúde mental, e aí as pessoas começam a tentar promover qualidade de vida pensando só na parte estética, né? Uma vida saudável, um estilo de vida saudável não é apenas exercícios físicos, é também exercícios físicos, é também se preocupar com o corpo, mas é uma alimentação saudável, é ter e ver conteúdos saudáveis, estar e ter momento com pessoas que você ama, que é agradável estar com pessoas que você ama, ter momentos para você mesma, né? Fazendo coisas que você gosta, fazendo coisas que são exclusivas a você, como um autocuidado, né? Esse, por exemplo, é um estilo de vida saudável, tá? Risco de violência, então pessoas que vivem em cidades, né, que têm o índice de violência muito alto, são pessoas que têm uma grande probabilidade de ter prejuízo em saúde mental, porque estão sempre num estado de alerta, de uma ansiedade, de um estresse muito elevado, problemas físicos de saúde e violação dos direitos humanos, né? São algumas situações aí que estão associadas ao prejuízo da saúde mental. Além disso, fatores psicológicos de personalidade, como eu comentei para vocês, né? Específicos, tá?
e que tornam pessoas vulneráveis a transtornos mentais. Por exemplo, eu posso ter vivenciado, né, um abuso, e esse fator psicológico, esse abalo psicológico, ele pode, e com certeza é muito difícil não acarretar um prejuízo na minha saúde mental, né? Uma pessoa violada, abusada, ela passa por inúmeras situações psicológicas, emocionais que destroem essa pessoa por dentro. E aí a saúde mental é totalmente deteriorada. E também fatores genéticos, né, queridos? A causas biológicas. Então, hoje já existem estudos que comprovam mesmo, né, que fatores genéticos contribuem para o desequilíbrio químico no organismo. Então, fatores, né, familiares que possuem, né, um transtorno de depressão, por exemplo, transtorno de humor deprimido, e aí, né, tendem a desenvolver isso de forma genética aí para os seus descendentes, e que pode acarretar aí esse prejuízo por ordem genética, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre o conceito, né, de saúde mental. Eu falei um pouquinho para vocês agora sobre como que essa saúde mental pode ter prejuízos, certo? E agora a gente vai pensar um pouquinho, né, como que é feita essa avaliação, Dayana? Como que eu sei, né, que eu tenho ou não tenho, né, uma saúde mental com qualidade? Pelas coisas que eu já comentei aqui com vocês, a gente já faz uma avaliação, né? Como que eu me vejo, como que eu lido com as circunstâncias, né? Como que é o meu estilo de vida, como que ao enfrentar uma situação na minha vida que me acarreta questões emocionais, né? Eu enfrento isso, eu consigo sair bem, né? E aí eu vou conseguir fazer uma avaliação melhor se eu considero que a minha saúde mental está equilibrada, ela está bem, né? Fora isso, se às vezes eu considero que é algo muito confuso, difícil, né, de eu entender, o ideal é procurar um profissional para que eu possa fazer uma análise, uma avaliação, né? Profissionais na área, psiquiatra, psicólogo. E geralmente esses profissionais, eles têm todo um instrumento, né, para fazer essa análise, mas eles vão avaliar, na maioria das vezes, né, qual que é a gravidade daquele sintoma, a durabilidade daquele sintoma, porque tem algumas reações que nós temos, queridos, que elas são comuns, né, de nós passarmos. Então, se eu tive a perda, o falecimento de uma pessoa muito querida, provavelmente eu vou passar por semanas, às vezes meses, né, com o humor deprimido, entristecida, choro, angústia. Mas se isso vai se prolongando, e aí passam 6 meses, 1 ano, e eu continuo me sentindo assim, aí é preocupante, porque aí eu já passo a acarretar prejuízos na minha vida, na minha rotina. Então aí já precisa ser aceso um alerta, né? Então, qual que é a gravidade desses sintomas, né? O que esses sintomas causam em mim? Qual é a durabilidade desses sintomas na minha vida? E de que maneira que eles afetam a capacidade e o funcionamento da minha vida diária? Então, aí nesse ponto, é feita uma avaliação para verificar, né, se é um momento, se é algo que está, né, permanecendo em mim para receber um tratamento. E aí, então, a gente passa para a saúde mental, né, da saúde mental, quando é diagnosticado realmente esse prejuízo, a gente passa da saúde mental para uma possível avaliação de talvez um transtorno mental ou uma doença, né? Mas eu não vou aprofundar para falar sobre os transtornos, porque são muitos, mas eu trouxe essa questão da avaliação a respeito do prejuízo à saúde mental e se ela já saiu de uma parte de um controle a ponto de se transformar, né, num transtorno, porque infelizmente tudo que envolve, né, a nossa psique, o nosso psicológico, sempre sofreu muito preconceito. Então, quando se fala, né, em doença, e quando se fala numa doença que eu considero ela biológica no meu corpo, é aceitável.
é considerável, né? Mas quando se fala num transtorno, numa doença que envolve as minhas emoções, geralmente as pessoas têm preconceito. E o preconceito não é só do que está ouvindo eu falar que tenho, mas às vezes até a pessoa que tem sente esse preconceito, porque é compreendido de uma forma muito equivocada que ter uma doença, né, ter um transtorno mental é uma falta de controle, é um fracasso. Eu não consigo dar conta de mim mesmo, né? E aí muitas pessoas passam por adoecimentos severos, por um sofrimento às vezes pela vida inteira. Acreditem, queridos, às vezes sofrimento pela vida inteira por não terem a coragem, por não terem um incentivo, por não terem um conhecimento de que vivenciar um transtorno, né, vivenciar uma doença é algo tão comum quanto vivenciar algo de forma biológica. Então, se eu falar para vocês assim, bom, esse menino, né, coitado, ele tá triste assim porque ele tá deprimido. Talvez vocês vão pensar assim, mas então, Daiana, ele tem que reagir, ele tem que ir pra rua, ele tem que conversar, só depende dele. É geralmente o que algumas pessoas pensam. Agora, se eu falar para vocês assim, esse menino, coitado, ele tá triste porque ele tem câncer. Aí talvez vocês vão falar assim, ah, claro, mas aí é compreensível, né? Ele tá fazendo tratamento, tá procurando ajuda, é possível, né, o caso dele ter cura. Perceberam como que é muito enraizado, né, esse preconceito em nós a respeito de qualquer coisa relacionada à mente, né? A algo físico como um câncer, né, uma diabetes, uma pressão alta, é mensurado, é visto e é aceitável. Quando envolve a nossa psique, existe um preconceito muito grande e às vezes até uma transferência de uma responsabilidade para a pessoa que não deseja estar com aquele transtorno, que não deseja estar se sentindo daquela forma, né? Eu quero aproveitar até para fazer um parênteses aqui, né, para nós continuarmos falando um pouquinho, né, que nós estamos vivenciando o mês de setembro amarelo, que é, por exemplo, a temática aqui também, né, do terceiro ciclo de palestra da missão Luz na Noite. E é muito importante estarmos atentos à pessoa que está passando por um prejuízo na saúde mental dela e que ela não deseja estar assim. Queridos, ninguém deseja angústia, ninguém deseja depressão, ninguém quer passar por um transtorno de humor deprimido, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, né? E quanto mais nós conseguimos compreender o quanto é sério a vivência na saúde mental, né? E quanto mais nós conseguimos agir de uma forma eficaz a ajudar essa pessoa, de uma forma eficaz a conduzir, a não rotular, né? Criticar, acredito que nós vamos ter muitos ganhos, porque todos nós, seres humanos, desejamos ter uma saúde mental saudável. As circunstâncias da nossa vida, né, que acarretam prejuízos e que conduzem em alguns momentos a gente a ter um olhar e uma vivência diferente das situações que nós passamos. Nenhum ser humano nasce melhor do que o outro. Nenhum ser humano nasce melhor do que o outro. Cada ser humano passa por vivências e aprendizados diferentes que vão construindo ele de uma forma a lidar com as situações que surgem na vida dele, né, de forma diferenciada. E é justamente pensando um pouquinho nisso, né, nessa construção, nesse aprendizado, que nós vamos entrar no assunto da autoestima, né, que tem total correlação com a saúde mental. A saúde mental, ela tem uma grande raiz no autoconhecimento. Então, a forma como eu me conheço faz com que eu me sinta eficaz para resolver coisas, eu me sinta seguro, né? E isso tem a ver com a autoestima, porque a autoestima é como eu me percebo e como eu percebo ao redor. A autoestima envolve, né, o conceito da autoestima envolve o valor que eu dou a mim mesmo e automaticamente o valor que eu dou a esse mundo que me rodeia, porque a forma que eu me vejo tem a ver como eu acredito que o
o ambiente em que eu vivo me vê também, tá? Então a autoestima, né, é o jeito de olhar para si, perceber as suas qualidades, são as formas como você pensa, né, as suas crenças, a importância que você dá a você mesmo, tanto que a própria palavra diz, né, uma autoestima, né, esse amor próprio que eu tenho, e geralmente vai expressar como você se comporta, né? Através da autoestima, ela vai gerar os seus comportamentos, vai expressar. Então, se eu tenho uma autoestima que me transmite, né? Eu consigo olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa de valor, eu me sinto segura, eu acredito que eu sou assertiva, eu acho que eu sou eficaz, eu sou agradável. Isso vai fazer com que eu me comporte de uma forma com segurança, fazendo com que as pessoas me respeitem, me valorizem. Agora, se eu tenho um olhar sobre mim, né, que é um olhar de baixa autoestima, aí é aquele olhar inseguro, eu tenho um olhar que eu acredito que eu não sou eficaz, eu acredito que eu possa fazer tudo, mas nunca vai ser o suficiente. Então, me relacionar também vai ser assim, o meu comportamento vai ser assim. Dificilmente, né? Acredito que talvez você esteja aí avaliando se você tem uma autoestima, se você tem baixa autoestima, ou talvez está lembrando de alguém que você conheça. Dificilmente essa pessoa que tem a baixa autoestima tem um comportamento, né, social seguro, né? Se apresenta de forma segura. Pelo contrário, ela vai apresentar mesmo, né, essa forma interna de se sentir através do seu comportamento. Então, vamos entender uma coisa, né, queridos? A gente não nasce com a autoestima construída, né? A gente não nasce já com a autoestima tatuada em nós e eu vou ser isso, eu sou determinada a ter baixa autoestima e pronto. Não, ela é aprendida, né? Conforme eu vou vivendo nesse mundo, eu vou aprendendo, e isso começa quando o bebê. Então, quando aquele bebezinho nasceu, ele começa a entender aquele mundo ao redor e ele começa a assimilar as informações que esse mundo dá. E lógico, né, os pais, os responsáveis, que são os principais responsáveis. Aí, responsável, quando eu falo, os cuidadores, né, os pais ou algum cuidador, são os principais responsáveis por essa construção da autoestima. Então, se os pais são acolhedores, eles protegem, eles transmitem amor, eles corrigem, né? Porque não é permissividade, eles corrigem, mas corrigem em amor, demonstram que aquilo que eles fazem é para o bem daquela criança, eles alimentam a criança, eles demonstram um cuidado com as necessidades básicas daquela criança. Ela começa a receber informações positivas desse ambiente. Ela começa a receber informações de que ela tem valor, de que ela é cuidada, de que o ambiente em que ela vive é seguro, ela não precisa temer a esse ambiente que ela vive, né? Agora, se essa criança, ao invés de receber aceitação, carinho, ela recebe o contrário, né? Então ela tem pais negligentes, que não se importam com ela, que não agem de formas assertivas, saudáveis, mas que rotulam, que disciplinam de formas inadequadas, com agressividade, né? Com gritos, com agressões físicas. Essa criança começa a crescer compreendendo um olhar sobre ela negativo, né? De ausência de afeto, de não ser merecedora, de se sentir insegura, porque aqueles que deveriam estar cuidando dela na vida, né, na primeira infância, são os que negligenciam ela. Então, quem mais poderia cuidar de mim? Né? Onde há proteção nesse mundo para mim? E aí ela começa a receber uma informação de ser inapropriada, começam a vir sentimentos de carência muito grande, de se sentir desprotegida, e aí favorece a ser um adulto, a ser um ser humano com uma autoestima baixa, né? Então esse ambiente hostil vai promover, né, na criança um possível adulto depois com sérios problemas na forma como ele se vê.
E os ambientes, né, assertivos vão trazer com estímulos positivos, vão trazer para esse adulto também uma forma de se ver e de se relacionar nesse mundo muito mais adequado, tá? E aí, queridos, a autoestima promove uma coisa muito importante em nós, que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é fundamental para, como eu falei ali atrás para vocês, criar esse link da nossa saúde mental, né? Então, com o autoconhecimento, nós tendemos a acreditar mais, né, no que eu sou, nas coisas que eu quero fazer. Se eu me conheço, se eu sei do que eu gosto, se eu sei quem eu sou, do valor que eu tenho, das pessoas que me amam, né, que eu não sou obrigado a provar nada para ninguém, isso promove bem-estar em mim. Agora, se eu não tenho um autoconhecimento, provavelmente eu vou ter sérios problemas e eu vou procurar encontrar essas respostas de formas negativas, né? Eu vou procurar encontrar essa resposta na aceitação, realizando coisas para que o outro possa se agradar de mim, uma dependência emocional, em relacionamentos abusivos, porque eu de fato não me encontrei, né? De fato eu não sei quem eu sou. Queridos, há muito a se falar desse tema, né? Eu não posso me prolongar muito porque senão eu vou tomar aqui o tempo que foi programado. Mas assim, eu queria tentar finalizar aqui com vocês fazendo um resumo do que nós conversamos, né? A saúde mental ela é fundamental. A saúde mental ela é necessária para a nossa vida, ela é necessária para um equilíbrio, é necessária para uma vida realmente de qualidade. Ela envolve muitas coisas, principalmente a autoestima, porque a forma que eu me vejo, a forma como eu valorizo as coisas que eu faço, a minha vida, isso vai me nutrir de uma forma a conseguir vivenciar situações de dificuldade, vivenciar circunstâncias que vão trazer aprendizado para mim, mas que não vão me destruir. Eu queria falar com vocês, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas Dayana, como eu posso obter uma saúde mental? Ou como eu posso manter a saúde mental que eu já tenho, né? Eu quero pensar sobre isso com vocês através, né, tendo como base o versículo de Filipenses 4:8, que fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nosso Deus é maravilhoso e Ele sempre trouxe para nós, na luz da palavra, orientações para termos uma vida saudável, uma saúde mental. E quando eu leio esse versículo, eu consigo compreender um dos principais princípios para nós termos uma saúde mental, uma vida equilibrada, que é produzir na nossa mente conteúdos bons, que é produzir na nossa vida comportamentos bons, pensar em coisas boas, fazer coisas boas, ver coisas boas, falar coisas boas, né? Essa é uma das chaves para que nós possamos ter uma saúde mental ou manter a que nós já temos. E nós não podemos esquecer, né? Eu quero dizer para vocês, Gênesis 1:27, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, quando às vezes eu me questionar ou perguntar quem eu sou, né? Ou acreditar talvez em algum aprendizado que eu tive na infância de que eu não tenho valor, eu preciso lembrar, a minha principal identidade está em Deus. Então não há mais nada a procurar, né? O valor excede a qualquer outro. Eu gostaria muito de continuar falando com vocês aqui, mas eu preciso encerrar. O que eu quero dizer para vocês é que Deus tem vida. Deus tem vida para nós. Deus tem vida em todas as áreas que eu citei para vocês, a biológica, a psicológica, a social e a espiritual. Que você possa zelar pela sua vida, que você possa também produzir vida.
Se tem alguma pessoa que você sabe que sofre por questões emocionais, sofre por não ter uma saúde mental, auxilie essa pessoa, né? Caso o caso seja muito mais grave, não seja apenas uma forma de pensar, encaminha profissionais, psicólogo, psiquiatra, são profissionais na área que trazem recursos para auxiliar as pessoas a vivenciarem também essas dificuldades. Eu espero ter ajudado vocês, estou à disposição, tá, para responder perguntas. A minha página no Instagram, caso vocês queiram acessar também, entrem lá e o que eu puder auxiliar, o que eu puder ajudar vocês a responder, né, eu estou à disposição. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser muito abençoados com esse conteúdo também. Um grande abraço.